Kamala Harris ataca Donald Trump em seu primeiro discurso como candidata a presidente dos Estados Unidos. E você vai ver também. Concessão de benefícios do INSS cresce mais de 20% no primeiro semestre e obriga o governo a congelar orçamento. Sites internacionais pretendem cobrar a taxa da blusinha a partir de sábado. Amanhã começam as primeiras disputas dos Jogos Olímpicos de Paris. 68 países tentam conquistar a primeira medalha da história. E ainda, mais de 1.300 jovens participam do encontro Sunset for Jesus. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Olha só, Kamala Harris fez hoje o primeiro discurso de campanha em Wisconsin, nos Estados Unidos. Na fala, ela atacou o candidato republicano Donald Trump. Confira. Ovacionada em primeiro discurso em um comício como pré-candidata nesta terça-feira pelo Partido Democrata, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, discursou em um estado considerado chave para a disputa, em Wisconsin, e com palavras extremamente duras atacou seu concorrente, o republicano Donald Trump. Durante o evento, Kamala destacou que quando era procuradora se especializou em abusos sexuais e afirmou que Donald Trump é um abusador e diz que ele pretende fazer os Estados Unidos voltarem ao passado. A pré-candidata também demonstrou felicidade em ter garantido o número de delegados suficientes para a sua nomeação. Ainda defendeu o direito à saúde de qualidade a preços justos para todos os norte-americanos, criticando o projeto econômico de Trump e com forte discurso em defesa à liberdade, bradou que a luta da campanha é pela liberdade de todos os norte-americanos e que toda nação deve viver sem o medo da violência armada. A pré-candidata democrata também sinalizou que vai fortalecer a classe média. De acordo com as pesquisas, Kamala está na frente com 44% e Trump com 42%. Olha, e a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos renunciou ao cargo hoje. Acompanhe. A diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos renunciou. Kimberly Tittle estava sob pressão de democratas e republicanos que pediam sua demissão após a tentativa de assassinato a Donald Trump. Na segunda-feira, ela compareceu a uma comissão do Congresso. Foi reconhecido que a agência fracassou na missão de defender o candidato republicano à Casa Branca, quando foi baleado durante um comício no dia 13 de julho na Pensilvânia. A funcionária afirmou que foi a falha operacional mais significativa do serviço secreto em décadas. Ela desagradou congressistas de ambos os partidos ao se recusar a fornecer detalhes sobre o ataque, citando diversas investigações em andamento. Tittle foi agente do Serviço Secreto durante 27 anos, antes de renunciar em 2021 para se tornar diretora de segurança da PepsiCo, na América do Norte. Um ano depois, foi nomeada pelo presidente Joe Biden para chefiar a agência. E a concessão de benefícios de prestação continuada pelo INSS cresceu mais de 20% no primeiro semestre deste ano. E esse aumento foi o principal motivo para o bloqueio das verbas do orçamento. Segundo dados do Instituto Nacional de Seguridade Social, a concessão de benefício de prestação continuada salvou 23% na comparação entre o primeiro semestre de 2022 e 2023. Já nos primeiros 6 meses de 2024, a alta foi de 29%. Para o INSS, a alta tem relação com o esforço para reduzir o tempo de espera para receber o benefício e o aumento no número de pedidos, que atingiram um pico de 190 mil em julho deste ano. A concessão de benefícios por decisão judicial também tem crescido, aumentou 46% no ano
ano passado, e neste ano a alta foi de 61%. No ano passado, o governo publicou uma lei que determina que o salário mínimo seja reajustado pela inflação e pelo crescimento econômico no período, e os benefícios sociais estão atrelados ao mínimo, e dessa forma também passaram a ter ganho real, de acordo com o crescimento da economia. Agora, o governo planeja um pente fino nos benefícios, que deve começar pelo BPC e pode alcançar o valor de 26 bilhões de reais. Na segunda-feira, o governo revisou as estimativas de gasto com benefícios da Previdência, que passaram a custar 11 bilhões de reais a mais do que o planejado para este ano. A alta nos gastos foi um dos fatores que forçou o congelamento de despesas no orçamento em 15 bilhões de reais, para cumprir as determinações do arcabouço fiscal e manter o rombo nas contas públicas dentro da meta para este ano. Esses cortes são feitos em verbas dos ministérios usados para investimentos. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Ricardo Rodil, ele que é economista. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Cléber. Boa noite a todo mundo. Vamos para mais uma rodada de temas difíceis, né? Pois é, professor. Por falar em temas difíceis, olha só, os balanços estão apontando, como a gente acabou de ver, o aumento dos gastos do INSS como principal motivo para o orçamento, para o congelamento ou bloqueio do orçamento. Na sua opinião, esses gastos poderiam ter sido evitados ou são essenciais, já que se trata, é bom a gente lembrar, de combate às filas e também de ações judiciais para concessão de benefícios? Não, Kleber, eles não podem ser evitados. E eu diria, esse aspecto do benefício da prestação continuada, eu diria que é episódico, certo? É a bola da vez, digamos, é o que está acontecendo hoje, o que deu um impacto hoje. Mas, veja bem, eu acho que teria que ter duas coisas. Primeiro, esse pente fino não deveria ser só hoje ou só na semana que vem, deveria ser permanente, porque deve seguramente ter muita fraude ou quase fraude na totalidade das prestações da Previdência Social. Mas o problema é muito maior do que isso. O problema é que hoje nós temos 2 contribuintes para a Previdência para cada um beneficiário. Daqui a 2, 3 décadas, nós vamos ter 1 para 1. Ou seja, a equação não fecha mesmo. Eu acho que esses são 2 pontos que eu queria salientar. A Previdência em si e outro, os cuidados com a saúde, os planos de saúde, que também entra dentro do âmbito da Seguridade Social. Certo? A população vai envelhecendo mais, a pirâmide populacional não tem uma base tão ampla, portanto, estamos tendo cada vez menos contribuintes para mais despesa. Isso se vê nos planos de saúde privados, no próprio INSS, com a parte de saúde, e se vê também em tudo quanto é prestação da área previdenciária, aposentadorias, pensões e esse benefício o BPC, né? O benefício da prestação continuada. Mas esses são todos benefícios que a população tem que ter, mas eu acho que já passou da hora, aliás, está muito mais do que na hora e já passou, de a gente ter mais um ajuste e talvez mirando muito bem o longo prazo. Já tivemos um ajuste da idade da aposentadoria, mas com o envelhecimento da população, com as maiores possibilidades que todo mundo tem de continuar trabalhando, eu acho que a equação tem que ser redefinida decididamente. Com saúde está aparecendo a mesma coisa, quer dizer, os planos de saúde não poderiam ter aumentos pela inflação. Ele realmente, o custo da saúde vai muito além da inflação, aumenta mais do que a inflação, graças a Deus, porque esse custo é aquele que tem desenvolvimento, pesquisa e que ajuda realmente a gente a envelhecer cada vez melhor. Correto. Agora, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Vai ter que sair dinheiro de algum lugar. E esse bloqueio nas verbas do orçamento, quais serão os setores que devem ser mais afetados? Olha, eu acho que vai ser mais ou menos linear, porque o que tem? Tem
a parte das emendas do Congresso, tem a parte das despesas obrigatórias e tem agora o aumento da despesa e o aumento do déficit dentro do sistema previdenciário de seguridade social. Voltamos a um assunto que eu venho martelando faz um tempo. A única pessoa que paga taxas, contribuições, impostos é a pessoa física. Pode passar pela empresa, pode ter uma retenção no salário via empresa, mas em última instância vai cair em quem? Na população. Não tem outra saída, não existe. Como já disse a Margaret Thatcher lá atrás, o Estado não tem dinheiro. O dinheiro que o Estado gasta, ele está administrando o dinheiro que os contribuintes colocaram aí dentro. Né? O Estado não te dá nada que não tenha tirado de você antes. Tá certo. Sabe as palavras, professor. Mais uma vez eu agradeço a sua gentil e a sua participação muito valiosa. Nós acabamos de conversar com o Ricardo Rodil, que é economista. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Cleber. Realmente disponha. Eu gosto de chacoalhar o pessoal a essa hora, que já chega cansado e tem o que pensar, né? Missão cumprida, então, professor. Grande abraço. E olha só, ainda falando de economia, alguns sites, né, pretendem começar a cobrar um imposto de 20% para as compras internacionais, isso acima de $50 já neste sábado. Mas o problema é que essa cobrança só deveria começar a partir da próxima quinta, dia 1º de agosto. Algumas empresas do e-commerce informaram que a taxa das blusinhas passará a incidir nos preços dos produtos no dia 27 de julho. As regras determinadas pelo governo de cobrança do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50 começa oficialmente na próxima quinta-feira, 1º de agosto. Mas, para cumprir com o prazo necessário para os ajustes das declarações de importação, alguns sites do exterior optaram por antecipar a cobrança dos impostos para este sábado. Além dos produtos com preços de até $50 serem tributados com um imposto de importação de 20%, será cobrado ainda o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, que é estadual e já existia com taxa de 17%, que continuará incidindo sobre os preços dos produtos. Olha só que situação. Operadoras de telefonia foram multadas pela Secretaria Nacional do Consumidor e o motivo foi propaganda enganosa nos serviços do 5G. A multa chega a quase R$5 milhões. As operadoras de telefonia foram multadas em aproximadamente R$5 milhões por propaganda enganosa sobre o serviço de 5G. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, os consumidores foram induzidos a acreditar que poderiam utilizar o serviço completo do 5G, porém o que realmente recebiam era uma versão do 4G que se aproximava da qualidade do 5G, mas sem os benefícios do serviço, como mais velocidade de dados e baixa latência. Ao não explicar corretamente sobre as limitações do pacote contratado, as operadoras violavam as normas do Código do Consumidor, que exige clareza e veracidade de informações. As empresas poderão recorrer à decisão no prazo de 10 dias. E veja a seguir, amanhã começam as primeiras disputas dos Jogos Olímpicos de Paris. 68 países tentam conquistar a primeira medalha da história. E ainda, mais de 1.300 jovens participam do encontro Sunset for Jesus. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília.
E olha só essa notícia, pesquisadores brasileiros encontraram cocaína em tubarões no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes é a repórter Lívia Dias. Isso mesmo, foram encontrados resquícios de cocaína no corpo de tubarões recolhidos na costa do Rio de Janeiro. O estudo foi feito por um grupo do Instituto Oswaldo Cruz e publicado em uma revista americana ambiental na última semana. Neles foram analisados ao todo 13 tubarões da espécie bico fino. E em todos esses animais foram encontrados resquícios da droga. Os pesquisadores explicaram que escolheram essa espécie porque ela passa a vida inteira na costa marítima e, por isso, teriam mais contato com águas contaminadas. Eles foram recolhidos em barcos de pesca, onde dali seriam comercializados para o consumo. Segundo as análises, a droga estava nos músculos e no fígado desses animais. O resultado gera uma preocupação em especialistas em relação à contaminação do mar com a cocaína, que é tóxica para as criaturas marinhas, sendo assim um risco também para a biodiversidade. De volta com você aí no estúdio. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E olha só, faltam 3 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Vamos então ao momento olímpico. Quem traz os detalhes é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Lembrando que a abertura oficial das Olimpíadas acontece nesta sexta-feira, mas os Jogos já começam amanhã, não é mesmo, Fernando? Exatamente, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Apesar da abertura oficial estar marcada para sexta-feira, os Jogos Olímpicos começam amanhã. A estreia será no esporte conhecido por nós brasileiros, o futebol masculino. O Uzbequistão e Espanha vão se enfrentar às 10 horas no horário de Brasília, dando o pontapé inicial em Paris. Mais 3 jogos acontecerão pela modalidade durante o dia. E outro esporte que vai começar antes da abertura é o rugby masculino. A Austrália e Samoa iniciam a modalidade. E igual ao futebol, o rugby também terá mais 3 jogos amanhã, Kleber. Legal, Fernando. E ainda falando de Olimpíadas, na sexta-feira, como a gente disse aqui, 204 países vão se apresentar na abertura de cerimônia das Olimpíadas. Mas um detalhe curioso é que 68 países nunca conquistaram uma medalha sequer nos Jogos, Fernando. Exatamente, é isso mesmo. O continente africano é o que tem mais países que nunca sentiram o gostinho de uma medalha olímpica. E além disso, Kleber, desses 68 países, Belize, Nauru e Somália contarão com apenas um atleta nos Jogos de Atletismo e terão apenas uma única chance de ganhar pela primeira vez. Nessa sexta-feira, as delegações e a equipe de refugiados vão desfilar pelo Rio Sena na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris. Das 204 nações, 68 não sabem o que é ganhar uma medalha olímpica. O continente africano é o que tem mais países sem vencer as Olimpíadas. São 25 países no total, quase um terço dos países sem medalha. A Oceania e o continente americano vêm na sequência com 13 países sem medalhas. Na Ásia são 12 países e a Europa é o continente com menos nações sem medalha olímpica, são apenas 5 países. Outra curiosidade é que dos 68 países sem medalha nos Jogos Olímpicos, apenas 3 terão uma única chance em Paris. Isso porque Belize, Nauru e Somália são as menores delegações da competição, com apenas um atleta cada. Todos eles nos Jogos de Atletismo. Os representantes da Rússia e de Belarus vão competir às Olimpíadas como atletas neutros individuais e não serão incluídos no quadro oficial de medalhas por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os 2 países também não participarão da cerimônia de abertura na sexta-feira. E, Fernando, o Brasil já começa com problemas, né? Um dos atletas olímpicos reclamou nas redes sociais do material esportivo, da qualidade do material esportivo. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. O Fernando Ferraz é um atleta do decathlon. É uma modalidade que combina provas do atletismo, como salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo.
O Fernando fez um desabafo em suas redes sociais sobre o uniforme dado para ele se preparar para os Jogos Olímpicos. Na publicação ele comenta: irei passar mais de 20 horas na pista de atletismo, 2 dias de competição dividida em 4 etapas. Recebi como material uma regata, um macaquito e um short balãozinho. Assim que acabar as provas do primeiro dia, irei voltar para a Vila Olímpica e lavar logo meu material ou competir com ele sujo. Ele também diz que foi para as Olimpíadas sem patrocínio e está investindo todo o dinheiro em sapatilhas para conseguir competir. Ele utiliza 7 sapatilhas de modelos diferentes para cada prova específica da modalidade. E o time Brasil respondeu à publicação do atleta, Kleber. Eles disseram que a mala que o Comitê Olímpico do Brasil preparou para os atletas estão esperando por ele lá em Paris. E a Confederação Brasileira de Atletismo garantiu a solução para as reclamações do atleta. E além disso tudo, o Ministério do Esporte publicou uma nota de esclarecimento sobre a confecção e o fornecimento dos uniformes. Tá certo, então, que os nossos atletas superem essas dificuldades e consigam medalhas, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Estaremos aqui na torcida do time Brasil. E eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Muito obrigado, ótima noite e até amanhã. Grande abraço. Olha só, mudo de assunto agora para trazer uma boa notícia. Aconteceu no último sábado o culto Sunset for Jesus, Geração Santa. O encontro reuniu mais de 1.300 jovens na Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Vamos conferir. O Sunset for Jesus Geração Santa foi um encontro muito especial e contou com 1.360 jovens de diversas cidades, como Campinas, Bragança Paulista, Araçatuba e muito mais. O evento aconteceu na Igreja Internacional da Graça de Deus, localizado no centro de São Paulo. E logo na abertura, o pastor Rogério Rosa, com o coral SIG, abrilhantaram com muito louvor. No tanque de Bethesda houve cura, no tanque de Bethesda houve milagre. Vai, levanta, toma tua cama e anda, eu sou Jesus. O Teatro Se Amor esteve levando Jesus por meio da dança. Do fogo nasci, fui formado, pelo fogo de suas mãos me movo, com fogo do seu coração. O evento também contou com a pregação do pastor Jaime, que fez o público refletir sobre a palavra de Jesus Cristo. E pelo encontro C dos jovens, a juventude também marcou presença, levando muito louvor e orações para que outros jovens saibam se fortalecer diante dos desafios que o mundo ainda apresenta. O Sunset for Jesus acontece todos os sábados às 16 horas e é uma oportunidade para que a mocidade se aproxime cada vez mais de Deus e assim se tornarem seres humanos cada vez melhores.